Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula no Dicas de AdWords. Meu nome é Antônio Muniz. Hoje nós vamos finalmente criar a primeira campanha no Google AdWords. Nas aulas anteriores nós já passamos pelo planejamento, criação de palavra-chave e organização dos grupos. Essas três videoaulas vão ser fundamentais para a configuração da primeira campanha que nós vamos abordar hoje, principalmente com relação ao planejamento da campanha. Essa videoaula ela tem um conhecimento mais básico, para quem tem um nível mais básico, mas também a gente vai abordar alguns tópicos que podem ser interessantes para quem passa desapercebido alguns pontos na hora da criação da campanha. A aula vai ser toda no painel do AdWords e os tópicos abordados hoje são: criando sua primeira campanha, tipos de campanha, segmentação, estratégia de lances, métodos de exibição, extensões, programação, rotação dos anúncios e funções adicionais na configuração do AdWords. Não vou me prolongar mais, vamos direto para a tela do AdWords. Vou vir aqui na tela inicial para que a gente comece do começo, né? Bom, para quem acabou de configurar a campanha no AdWords, nessa tela inicial provavelmente vai ter um botão grande, crie sua primeira campanha. Basta clicar nela e a gente já vai para a tela de criação de campanha. Para quem já tem uma conta mais antiga ou já criou alguma coisa, tem que vir aqui e clicar em campanhas. Carregou, agora a gente vai clicar nesse botão vermelho campanha e aqui nós já encontramos 5 tipos de campanhas do Google AdWords. Primeiro, rede de pesquisa com exibição e display, apenas rede de pesquisa, apenas na rede de display, Google Shopping e videoaula. Relembrando que campanhas na rede de pesquisa são as campanhas na busca do Google e parceiros, tá? Aqueles anúncios que ficam na parte superior e no canto lateral direito. Campanhas de rede de display são as campanhas que usam ferramentas externas ao Google, blogs, sites de notícias. Normalmente são anúncios gráficos, mas também podem conter anúncios de texto. Então nós temos aqui a opção, além da campanha apenas rede de display, nós podemos somar uma campanha de rede de pesquisa com display. Lembrando que os gráficos só vão ser exibidos na rede de display. Campanha de Google Shopping são as campanhas de produtos diretamente na ferramenta do Google Shopping, somando também uma exibição dos produtos na rede de pesquisa, okay? No canal de pesquisa. E a campanha vídeo online são as campanhas no YouTube. Aqueles anúncios, tem as opções dos anúncios em stream, que é aquele que aparece com opções para você pular um vídeo. Okay? Como a nossa aula ela é mais básica, hoje a gente vai falar então da apenas rede de pesquisa, criar uma campanha apenas de rede de pesquisa. Okay? Carregou a tela. Essa é a tela inicial para criar a campanha. E continuando aqui, mesmo selecionando a campanha de rede de pesquisa, nós temos alguns outros tipos para configurar essa campanha. Ela pode ser uma campanha padrão, com algumas configurações não editáveis, todos os recursos, que é o que a gente vai utilizar nessa videoaula, que abrange todas as funcionalidades do AdWords. Anúncio de lista de produto, que são os anúncios que aparecem a foto do produto junto na pesquisa, certo? Instalações de aplicativos para celulares, que são campanhas mobiles, são campanhas para aplicativos mobile, jogos, enfim, entre outros aplicativos. E anúncios dinâmicos de rede de pesquisa. São anúncios segmentados de acordo com o conteúdo do site. São mais interessantes para grandes lojas virtuais que têm milhares de produtos e precisam de uma atualização dinâmica desses anúncios. Ok? Hoje nós vamos optar por todos os recursos. Prestem atenção que eu estou definindo o tipo antes de colocar o nome. Por quê? Se eu colocar o nome antes de definir o tipo, ele vai apagar. Tá? Então, eu defini o tipo e agora eu estou colocando aqui o nome da campanha. Tá? Vou colocar aqui campanha teste. Vou colocar melhor, vou colocar imobiliária, que é o exemplo que a gente vai usar nessa videoaula. Bom, só para ilustrar para vocês, eu vou clicar no padrão, vocês vão ver que ele vai tirar o nome da campanha, viu? Então,
sempre primeiro seleciona o tipo da campanha e coloca o nome dela, imobiliária. Seguindo aqui, próximo passo, definir as redes aonde vão ser veiculados os anúncios. Você pode definir que os anúncios vão ser veiculados apenas no Google ou também em parceiros de pesquisa dele. Eu, particularmente, acho interessante manter os parceiros. Abre algumas possibilidades e a campanha não perde em nada, tá? Principalmente qualidade. Em seguida, nós vamos definir a região aonde o anúncio vai ser exibido. Nós podemos escolher de imediato todos os países e territórios, que envolveria o mundo inteiro, na verdade, todo o território em que o Google está presente. E Brasil, e nós também podemos definir por cidades ou estados. Vou colocar aqui o estado de São Paulo. Vocês podem ver aqui que ele vai começar a aparecer a lista das cidades relacionadas ao que eu estava digitando. Então, aqui eu posso adicionar o estado de São Paulo, ou, se eu preferir, eu posso colocar uma cidade. Vou colocar a minha cidade aqui, Mogi das Cruzes. Vocês podem ver que aparece aqui do lado o termo cidade, o alcance dessa campanha nessa cidade, e eu posso adicionar ou excluir. Vale lembrar que se você vai fazer uma campanha segmentada para algumas cidades específicas, não vale a pena você segmentar o estado. Afinal, o estado é uma região mais ampla do que aquela cidade, a não ser que você queira determinar valores específicos para aquelas cidades, determinar um lance maior, e aí tudo bem você segmentar junto o estado como cidade. Mas se você vai definir o estado inteiro, é mais fácil você só segmentar o estado. Outra possibilidade, vamos dizer que você tem uma lista de várias cidades. Você vem aqui, clica em pesquisa avançada, você vai aparecer as opções. Você pode definir a segmentação por raio, que é que você determina uma região, por exemplo, São Paulo, e determina quantos quilômetros daquela região específica. Está aparecendo só milhas, mas antigamente ele dava a opção de quilômetros. Bom, vou colocar então em milhas, só para exibir aqui o exemplo. Não está funcionando mesmo a opção de quilômetros. Só tem um problema. A não ser que você segmente uma região muito grande, como a gente está usando aqui no exemplo, que envolva várias cidades, se você for para determinar determinados bairros, ele não vai funcionar tão bem. Isso porque a pesquisa, o Google determina a localização das pessoas através do IP. E o IP no Brasil ele é randômico. Isso faz com que você não tenha a precisão da localização das pessoas. Tá? Por fim, a gente pode também escolher por grupos de locais. Tá? Escolher os tipos de grupos de locais. Também não está funcionando, não sei porquê. E locais em massa. E aí sim, se você tiver uma lista muito grande de cidades, você pode colocar ela aqui. Vou colocar duas cidades aqui. Mogi das Cruzes, São Caetano, Sul, São Bernardo do Campo. E a gente manda pesquisar. Ele já vai mostrar essas cidades aqui para a gente adicionar. Ou também excluir, já quando você não quer que o seu anúncio apareça em determinada região. Por exemplo, você quer segmentar o estado de São Paulo, mas você não quer que a sua campanha seja exibida exatamente para São Caetano do Sul, porque ali você vai fazer uma campanha específica para ela. Você vai excluir essa região da sua campanha, vai clicar no excluir, e ela não vai ser exibido para ela. E adicionar serão as regiões que terão seu anúncio exibido. Clicar aqui em concluir. Segmentamos as regiões que a nossa campanha será exibida. Próxima função, definir para quais locais exatos a nossa campanha pode ser mostrada. Por exemplo, a gente vai segmentar para pessoas que estão pesquisando, visualizando ou que estejam em páginas sobre as regiões segmentadas, que envolveria qualquer pessoa que, por exemplo, pesquisasse encanador em Mogi das Cruzes, independente de qual região ele esteja, ou eu quero só pessoas que estejam pesquisando dentro da minha região, ou seja, somente quem está em Mogi das Cruzes me interessa como público-alvo. E por fim,
você pode definir só por pessoas que estejam pesquisando pela região, que foi o exemplo que a gente citou no primeiro. No primeiro inclui tudo, tanto pesquisa pela localização, quanto também a utilização do termo. E também a gente vai definir as regiões que vão ser excluídas. Pessoas pesquisando sobre as regiões excluídas, que estejam visualizando ou que estejam nas regiões excluídas, ou apenas excluir as pessoas que estejam nas regiões excluídas. Vale lembrar aqui, se por exemplo a pessoa estiver na sua cidade, São Paulo, se você segmentou São Paulo e você excluiu São Caetano, como foi o exemplo que a gente utilizou, se na pesquisa a pessoa pesquisar por encanador imobiliário em São Caetano do Sul, essa pessoa não receberá seu anúncio. Ok? Bom, agora a gente vai definir em quais idiomas que as pessoas que está configurado no computador delas, que a pessoa poderá ver os anúncios. Por padrão, ele já vem selecionado o português. Se a sua campanha tem uma finalidade para um outro idioma, você escolhe aqui. Algumas pessoas acham interessante você também selecionar o inglês e o espanhol, porque acreditam que o browser ou o próprio Google já possa estar configurado com esses idiomas, e aí poderia ser exibido para essas pessoas também, mas eu particularmente acho que é um público muito pequeno. Vale lembrar que o primeiro fator a ser considerado no idioma é a configuração do Google, tá? Da conta do Google. Depois, se a pessoa sair da conta e estiver no browser apenas e pesquisar, vai ser considerado o idioma do browser, ok? Que está configurado no browser. Bom, mais um bom. Estratégia de lance. Eu prometo que até o final até as próximas aulas eu paro com esse bom. Estratégias de lance. Por padrão, você tem a opção básica, que você opta por definir manualmente os lances por clique, ou na opção automática, que o Google é quem define o melhor lance para o seu CPC. Nessa opção, ele vai tentar fazer com que a sua campanha tenha o máximo de cliques possíveis dentro do seu orçamento diário. Mas, vale lembrar que você não tem controle sobre os valores pagos por clique. Tá? Aqui nas opções avançadas, ele vai dar mais algumas funções para optar pela forma de pagamento. Você optando por CPC, você pode optar pelo CPC manual, ou como a gente falou, o automático, mas se você tiver já com as configurações, com o código de conversão ativo na sua campanha, no seu site, desculpa, você pode ativar o CPC otimizado, que é o CPC que o próprio AdWords vai trabalhar para que a sua campanha atinja dê um lance melhor quando há uma perspectiva de compra ou de obter uma conversão. Tá? Outra estratégia de pagamento é o CPA, foco em conversões. Essa aqui só funciona se você já tiver 15 conversões que ocorreram dentro do seu site. E por fim, selecionar uma estratégia de lance flexível. Essa aqui a gente vai deixar para falar numa outra videoaula que envolve alguns outros recursos. Nós vamos optar pelo lance manual. Tá? Para essa campanha eu vou colocar aqui definir o lance padrão de R$1. Esse é o lance padrão do primeiro grupo de anúncios que vai ser criado. Os outros grupos de anúncios vão ser feitos manualmente. Ok? E vou definir quanto que eu quero gastar por dia. Lembra que quando a gente fez o planejamento da campanha, a gente já definiu quanto seria esse orçamento. Fez aquele cálculo de orçamento disponível dividido pelo tempo de exibição da campanha. Se for em um mês, 30,4. O lance padrão, a gente também já estudou como estimar valores de palavras-chave, utilizar a ferramenta de planejamento de palavra-chave, então a gente tem uma ideia de quanto custaria a palavra-chave. Eu vou definir aqui que o orçamento diário para essa campanha é de R$30. Método de exibição avançado de exibição. Isso aqui é muito importante, porque aqui você vai determinar
como que a sua campanha vai se comportar durante o dia. Você pode determinar, que já vem, na verdade, já vem determinado na campanha, que ela deve ser exibida de forma padrão. O que é a forma padrão? Se o seu orçamento não for suficiente para suprir o número de pessoas pesquisando durante aquele dia, ele vai procurar alternar a sua campanha durante o tempo que ela está configurada. Se ela está configurada para o dia inteiro, ele vai exibir um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite. Ela vai distribuir sua campanha para que você tenha uma exibição durante o dia todo. Agora, se você optar pela acelerada, nesse caso, ele vai fazer com que os seus anúncios sejam exibidos interruptamente até que o seu orçamento seja esgotado. Tá? Eu, particularmente, para início de campanha, quando você ainda não tem muita noção de gastos e como a campanha vai se comportar, eu prefiro optar por um padrão. E depois, se eu ver que o orçamento está sendo compatível para a campanha durar o dia inteiro, aí eu passo para um modo acelerado. Tá? Até para ter dados suficientes para determinar as configurações da campanha. Seguindo aqui, próximo item, extensões de anúncio. Nós já falamos também sobre ele na criação de grupos. Essas extensões aqui vão ser em nível de campanha, ser determinadas em nível de campanha. Se você quiser fazer uma extensão de anúncio para um determinado grupo, isso vai ser feito posteriormente à criação do grupo de anúncio, ok? Lá no outro painel, a gente vai passar isso em uma outra aula. Então vamos criar aqui as extensões de anúncio para essa determinada campanha, para essa determinada campanha, exato. A primeira é a de local. A extensão de local é a extensão que exibe a localização da empresa junto com o anúncio, principalmente se a pessoa estiver pesquisando por celular. Aqui você vai fazer uma integração, clicando no adicionar agora. Eu não vou clicar, mas o que ele vai fazer é passar por uma integração, se você tiver já o Google, com o Google para o seu negócio. Lá você vai determinar que é o antigo Google Place, ok? E lá você vai determinar a localização da sua empresa e os dois integrados juntos, e depois a gente pode até fazer uma videoaula sobre isso, vai exibir a localização da sua empresa junto ao seu anúncio. Extensões de site link são as extensões de links adicionais aos seus anúncios. Se o seu anúncio estiver nas 3 primeiras posições, você pode ter alguns links adicionais, se não me engano podem ser até 6, mas isso não é padrão, isso quem define é o Google, independente dependendo da forma que a pessoa está pesquisando e o quanto esse site link for relevante para a pesquisa. Okay? Ele pede para você definir pelo menos 4, mas não existe um limite nem mínimo e nem máximo. Desculpa, rolou aqui, deixa eu voltar. Para adicionar um novo site link, basta clicar aqui. Configuração é simples. O título do link, por exemplo, aluguel de apartamento. E aí ele pede a URL do site. Abre imobiliária xyz.com.br aluguel. Ou seja, esse link vai funcionar para as pessoas que estão... para a pessoa ver um linkzinho que ela pode alugar um apartamento. Você pode acrescentar uma descrição aqui com até 70 caracteres, sendo 35 em cada linha, e você pode determinar uma programação para esse site link ser exibido. Se você quer que ele apareça só em determinado período do dia, você pode clicar aqui em criar programação e determinar se você quer que ele exiba todos os dias ou só de um determinado dia da semana ou alguns dias da semana, e ainda pode definir um período específico. Se for um site link específico de uma campanha, você já pode, de uma promoção, por exemplo, você já pode determinar aqui o período de vencimento dela. Eu vou ter que clicar aqui sobre ela. Ok? Não é o nosso caso, tá? Eu vou salvar aqui. E já está lá adicionado o nosso site link. E o processo é o mesmo para continuar criando novos site links. Ok? Extensão de chamada é a extensão para exibir o número do telefone da sua empresa junto com o anúncio. Então você vou selecionar ela e vou
acrescentar um novo número de telefone. Tá? Vou determinar que nosso telefone é do Brasil e vou colocar um número de telefone aqui. Eu só não vou poder dar o salvar porque ele não vai considerar esse número válido. Tá? Tem que ser um número válido neste formato. DDD entre parênteses, telefone, no caso das regiões que tem 9 ou um outro número na frente, não tem problema, é só adicionar. Tá? Aqui você pode definir também, tá? Se você quer, nas campanhas mobiles, se você quer que a campanha exiba tanto o link do seu site quanto o número do telefone, ou apenas o número do telefone. Eu prefiro que apareça também o meu site. E você pode determinar se esse determinado telefone também serve para... Se esse telefone pode ser só preferencialmente exibido para um anúncio de celular. Às vezes você tem um telefone específico para a pessoa já discar e fazer. Como no site link, você tem a opção avançada que você pode determinar o período de exibição desse telefone e também criar uma programação para ele de dia e horário que você quer que seja exibido. Ok? Eu vou cancelar, como eu falei, por causa do número. Nós temos também a extensão de aplicativo. Se você quiser adicionar um link para um aplicativo da sua empresa, para a pessoa fazer o download, você pode adicionar. Novo aplicativo. Aqui você vai determinar se ele é sistema Android ou iOS, esse aplicativo, o nome do pacote, de onde está o aplicativo, texto do link para fazer o download e o link dele. E você pode determinar se como nas outras extensões, se você quer ele para preferências de dispositivos e configurar uma data de início e uma programação de exibição dessa extensão. Desculpa. Bom, também não vou adicionar, vou cancelar aqui. Por fim, a extensão de comentário. Essa extensão de comentário é muito interessante porque ela gera algumas interpretações erradas. As pessoas acreditam que seja de comentários feitos em lojas virtuais ou no site, mas não, são comentários feitos externos à empresa. Tá? Por exemplo, sai uma comentário sobre a sua empresa em um outro site, um site externo. Então você pode, com uma fonte, por exemplo, você pode determinar aqui se o formato é parafraseado ou citação exata, colocar o texto, a origem, que é muito importante, porque o Google vai verificar se esse link é real, a origem e a URL da origem. Como nas outras, você também pode determinar a programação. Também não é o nosso caso. Dando continuidade na configuração da nossa campanha, nós vamos passar agora para as configurações avançadas. A primeira etapa da configuração avançada a ser abordada é a programação de exibição dessa campanha. Aqui eu posso determinar, em data de início, quando eu quero que essa campanha comece a ser exibida. Então eu posso determinar que ela seja que inicie no dia 15 ou no dia que eu quiser. A partir daí, a campanha só será ativa naquele dia em que está configurada. Como também você pode determinar uma data em que você queira que a sua campanha encerre. Se a sua campanha não pretende não ter um fim, ou ela vai rodar meses e meses, você deixa nenhum. Ou determina a data aqui, quando ela vai se encerrar, e naquele dia ela vai terminar. Programação de anúncio, nós vamos determinar dias e horários em que nós queremos que a nossa campanha seja exibida. Tá? Por padrão, ela vem com todos os dias, da meia-noite à meia-noite. Ok? Mas você pode definir se você quer que a sua campanha seja exibida de segunda a sexta, de segunda, terça, quarta, quinta. Você determina qual o período de exibição da sua campanha, qual o dia e o horário. Você pode criar, por exemplo, eu quero que a campanha rode só na segunda-feira e na quarta-feira, segunda-feira o dia inteiro, e na quarta-feira das 5 da manhã às 9 da noite. Tá? Você determina a configuração. Existe um limite, eu não lembro de cabeça quantos são, mas você pode fazer umas combinações bem interessantes. Aqui, exibir o relógio é só para facilitar, você pode exibir ele 12 horas ou 24 horas, você vai ver que vai mudar aqui, facilitar a configuração. Exibição do anúncio, a rotação dos anúncios, é o próximo tópico abordado. A rotação dos anúncios
ela é interessante porque aqui você pode determinar o desempenho e o desempenho da sua campanha. Se você o ideal para uma campanha nova é você optar por alternar uniformemente. Por que alternar uniformemente? Dessa forma ela vai fazer com que os seus anúncios sejam exibidos cada hora um. E com isso você consegue determinar quais os anúncios terão um desempenho melhor e aos poucos você poderá filtrar os anúncios que não estão tendo bons resultados ou uma taxa de clique garantida. Dessa forma ele faz uma distribuição homogênea, então você tem dados precisos da exibição dos seus anúncios. Você pode optar também pela campanha otimizada por clique, e aí ele vai exibir os anúncios que têm a maior taxa de cliques com maior frequência, e também você pode utilizar os anúncios otimizados para conversão, e ele vai exibir os anúncios com a maior taxa de conversão com uma quantidade maior. Tá? Eu recomendo que você mantenha para uma campanha nova, opte por alternar uniformemente e deixe por pelo menos os 90 dias recomendados. E aí você troca ela por uma utilização por clique ou por conversão. Okay? Próximo tópico abordado é as opções de correspondência de palavra-chave. Essa função é muito interessante porque ela já vem configurada corretamente, mas ela tem uma função fundamental na sua campanha. Ela já vem por padrão, ele já vem determinado que você incluir plurais, erros ortográficos e outras variantes próximas. Dessa forma, você consegue com que a campanha, você não precise ficar adicionando, se você esquecer, palavras como imóvel e imóveis. O Google consegue identificar que você também quer que seja exibido um anúncio seu para uma variante de plural ou de erro ortográfico que possa ocorrer. Se a sua campanha for muito específica, aí nesse caso o ideal é você colocar não incluir variantes próximas, mas são casos bem raros de acontecer. Teriam que ser termos muito específicos, ok? Então a gente vai deixar aqui no incluir plurais e erros ortográficos. Os dois últimos itens são configurações que, por padrão, é ideal que você não mexa nelas. O URL de monitoramento para links dinâmicos é quando você precisa fazer um acompanhamento específico para determinadas páginas. Você quer acompanhar o desempenho da sua campanha para determinada palavra-chave. Se você utiliza o Analytics, o AdWords e o Analytics você pode integrar eles e eles automaticamente se reconhecem. Então você já tem esse acompanhamento. Se você colocar uma URL de monitoramento aqui, pode ser até que você prejudique o desempenho e a coleta de dados. Okay? Então eu recomendo que não utilize essa função se você não tem nenhuma necessidade específica. E por fim, os anúncios dinâmicos da rede de pesquisa. Essa função ela é mais para quem tem um site muito grande e precisa que o anúncio seja atualizado constantemente. Tem muitos produtos e isso se tornaria inviável, e aí valeria a pena ativar essa função. Tá? Não é o nosso caso aqui. Vou salvar e continuar. Próxima etapa é... Ele deu um erro aqui. Deixa eu ver qual que foi o erro que ele deu. Tá legal ter dado esse erro para a gente identificar. Sabendo identificar o erro. É porque eu tinha determinado que eu ia determinar um dia de encerramento, mas eu quero nenhum. Ele aqui e vou salvar então. Próximo passo é a criação do primeiro grupo de anúncio. Nós já falamos sobre criação de grupos de anúncios na aula anterior. Os procedimentos são os mesmos, tá? Eu vou deixar aqui apenas um exemplo, não vou me aprofundar muito nesse assunto, que nós já falamos na aula anterior. Nome do grupo de anúncio, eu vou colocar aluguel. O texto do anúncio, título, aluguel de apartamentos. Ótimos apartamentos em São Paulo. Ligue agora. E solicite um corretor. URL de exibição, URL de visualização, imobiliária
xyz.com.br/aluguel, porque eu quero uma URL personalizada de acordo com a minha palavra-chave. E essa vai também ser a URL de destino. Tá? Lembrando que o URL de destino e o URL de visualização, elas devem ser, o domínio delas deve ser exatamente iguais. Você não pode ter domínios diferentes. Você pode personalizar essa parte aqui, por exemplo, ou anterior a isso, por exemplo, você pode pôr aluguel.imobiliária XYZ, mas o domínio, que é essa parte aqui, deve ser exatamente igual ao da URL de destino. Você vai escolher as suas palavras-chave. Se você tiver uma URL válida, não é o caso que eu estou colocando aqui, ele já vai dar algumas sugestões do lado direito, tá? Desse lado aqui da tela. Não, ele não deu nenhuma sugestão. Eu vou pegar aqui uma lista de palavras que a gente já usou na aula passada, vou colocar e vou mandar ele estimar um tráfego de pesquisa. Lembra o lance que a gente definiu anteriormente? Ele já apareceu aqui, igual na criação de um grupo de anúncio tradicional. Ele já puxou essa informação. Já me deu aqui que eu tenho uma média de 6 a 7 cliques estimados com custo de 21 centavos. Tá? Provavelmente com o real eu estaria numa posição superior. Vou salvar esse grupo de anúncio e a nossa campanha está criada. Para adicionar novos grupos de anúncios, nós vamos clicar aqui do lado esquerdo no título da campanha, campanha imobiliária. Vocês vão ver que vai aparecer a opção para criar novos grupos de anúncio e refazer o processo e assim por diante, de acordo com as necessidades da sua campanha. Se você quer adicionar novas palavras-chave para determinado grupo de anúncio, vamos clicar aqui em aluguel, por exemplo, e mais palavras-chave, a gente adiciona mais palavras-chave, ok? Palavras negativas, com outras correspondências. Quero agradecer novamente a presença de todos que assistem nossas videoaulas. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade de utilizar os comentários, nós vamos tentar responder ou em vídeo ou diretamente em texto. Não se esqueçam de dar aquele likezinho nos vídeos para ajudar a gente e também curtir a nossa fanpage e as nossas outras páginas nas redes sociais. Obrigado e até a próxima videoaula.